Bom, então boa noite a todos, né? Vamos iniciar agora a defesa de TCC do Grupo A, né, do aluno Marcelo Bordalo, intitulada de Projeto de Usina Fotovoltaica de Solo de 300 quilowatts a ser instalada em São Francisco do Pará, no Pará. Tá? Antes da gente iniciar essa defesa de TCC, eu gostaria de agradecer, tá, ao professor Herbert, por aceitar compor essa banca, né, nessa noite de segunda-feira. É sempre um prazer enorme participando das bancas com ele. É dispor tempo seu, Everton, para contribuir para a melhoria do trabalho do Marcelo. Tá? Bom, para quem for nos assistir posteriormente, né, a defesa ela é dividida em três etapas. Tá? Primeira etapa, o Marcelo vai ter 20 minutos para fazer a apresentação. A segunda etapa é a arguição do candidato. Né? A terceira e última etapa vem a deliberação, onde o trabalho, né, vai ser votado pela aprovação ou não aprovação. Bom, dito isso, né, eu acho que a gente pode começar. Tudo certo por aí, Marcelo? Tudo ok, tudo certo. Tá, então fica à vontade para fazer sua apresentação, tá? Eu vou soltar o seu tempo aqui. Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Uma boa noite. Eu gostaria de me apresentar profissionalmente, né? Eu sou formado na Escola Técnica Federal em 1990, na turma de eletrônica. Lá eu fiz estágio na Xerox do Brasil, eu trabalhei com manutenção de copiadoras multifuncionais. Montei uma empresa, trabalhei 20 anos com isso, fiz engenharia de controle e automação, onde eu fiz estágio na Eletronorte, com automação de subestações de linhas de transmissão. Também tenho o título de eletrotécnico e depois disso eu trabalhei no SET, Centro de Educação, Treinamento e Engenharia, onde eu dava aula de cursos livres, geralmente voltado para a indústria. Trabalhei na Amazon Tech Solar, que era para projeto e instalação de sistemas fotovoltaicos, né? Então, trabalhei lá por 8 anos. E, atualmente, eu estou trabalhando na Simbesa, que é a Companhia de Informática de Belém S.A., é uma empresa de economia mista que é responsável pelo projeto e instalação da rede de fibra municipal, né, que interliga os órgãos municipais. Tá? Aí estou concluindo essa especialização aí na UFV, e vou apresentar agora o TCC, né, que é o projeto de usina fotovoltaica de solo de 300 quilowatts, que vai ser instalada em São Francisco do Pará. Como a gente tem um tempo curto, 20 minutos, e tem muita coisa para falar, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Caso tenha alguma coisa que vocês não entendam e queiram me pedir para repetir, é só falar, tá? Aí eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Bom, essa usina, inicialmente, ela foi vendida por uma empresa para um cliente sem projeto. O cliente queria um investimento e ele comprou um gerador solar, né? A usina, a empresa disse que o gerador forneceria em torno de 45 mil kWh mês, que era o que o cliente precisava. E aí, só depois de vender o gerador sem projeto, é que eles me contrataram para fazer o projeto. Tá? Então, a primeira coisa que foi feita para essa usina, para esse sistema, foi verificar a geração mesmo. Né? Então, a gente pegou as fórmulas que, inclusive, são fornecidas pelo curso, onde a gente fez aqui, através dos dados dos módulos que foram comprados, né, e da capacidade de energia, da quantidade de energia que deveria gerar, a gente encontrou aqui a, a gente encontrou aqui a área necessária para produzir e qual a quantidade de módulos, tá? Esses dados foram tirados do CRECESB e dos datasheets lá do gerador, que foi fornecido para o cliente, né? O gerador que foi fornecido foram 696 módulos de 555 watts, num total de 386,28 kW-pico, são da Sanova, e 4 inversores de 75 kW, formando 300 kW da Sungrow. Tá? Então, quando a gente verificou aqui que para esse kit, né, qual a capacidade de energia, o quanto ele poderia gerar, a gente pode ver que realmente o cliente, a empresa forneceu um máximo, né, de poderia ser gerado sem impacto de sombreamento, outras perdas, os 45 mil kWh, tá? Considerando as perdas globais, né, sem o sombreamento, tá? Esse gerador, né, todo esse kit, ele foi simulado no PV-Sol, né, aqui a gente colocou os dados dos módulos e da forma como ele foi instalado. Também foi alimentado uma configuração para os inversores, né, com a topologia das séries fotovoltaicas nas MPPTs.
Cada inversor tem 9 MPPTs, sendo que 6 MPPTs alimentadas com séries de 20 módulos e as 3 últimas com séries de 18 módulos, tá? O resultado dessa simulação, né, mostra que para o inversor que alguns parâmetros elétricos estão adequados, né, a corrente máxima injetada pelos módulos está dentro da faixa aceitável pelo inversor, né, o sobredimensionamento dele também está numa faixa boa, ele passou aqui em 28,8 kW pico, né? E os dados de strings das séries fotovoltaicas, né, os parâmetros elétricos, a gente teve aqui a gente tem duas imagens, né? Uma que mostra as séries de 20 módulos, o resultado dos parâmetros elétricos para as séries de 20 módulos e o resultado para os parâmetros elétricos das séries de 18 módulos. Uma atenção que a gente tem que ver é que a tensão de circuito aberto nas séries de 20 módulos, ela ficou bem próxima do limite do inversor. Está dentro ainda da faixa aceitável, mas está próximo do limite. Então, a recomendação que a gente vai fazer para a equipe de instalação é que o cuidado seja redobrado na crimpagem dos cabos, né, na colocação dos terminais, na passagem deles nas eletrocalhas, eletrodutos, né, nos dutos que forem necessários passagem, e no final fazer também com cuidado bem redobrado o teste de isolamento de cabo das strings, tá? Essa aqui é a topologia, né? Aqui a gente só tem um inversor, mas são 4, né? Cada inversor vai receber a mesma quantidade de módulos, então a distribuição é a mesma para os 4. A gente tem aqui o QGBT, a topologia, que a gente vai comentar um pouco melhor, a gente vai descrever melhor um pouco lá na frente, e também da subestação, que a gente vai dar uma descrição um pouco melhor mais à frente. A localidade, né, a usina, ela foi instalada, ela vai ser instalada no município de São Francisco do Pará, que fica a mais ou menos 130 quilômetros de Belém, da região metropolitana de Belém, passando Castanhal. E nessa outra imagem aqui, a gente tem o perímetro, né, de onde vai ser instalada a usina, tá? A usina é uma usina de solo, e a estrutura que foi vendida para o cliente é da marca Romagnoli, é uma estrutura monoposte de 8 módulos, tá? Aí, por conta de ter sido comprado já a quantidade exata para aquela quantidade de módulos, então toda o layout, né, as mesas que foram colocadas para esse layout que foi feito, já foi previsto com um número múltiplo de 8 módulos, tá? Para que não falte, nem se precise fazer nenhum tipo de adaptação nas mesas, tá? Então, todo o layout foi feito com mesas, já prevendo aí quantidade de módulos múltipla de 8. Essa usina ela foi modelada no ambiente 3D do PV-Sol, para que a gente possa fazer análise do impacto de sombreamento. O cliente não definiu se os limites se vai ser feita, né, uma proteção aqui com cerca ou com muro. Então, a gente utilizou o pior caso, a gente colocou aqui, previu um muro com 5 metros de altura. Por conta disso, né, as mesas foram foi feito aqui uma previsão de um espaçamento, justamente para que esse muro não cause um impacto muito grande de sombreamento sobre os módulos. E na modelagem, a gente levou em consideração a vegetação no entorno, né, que causa o impacto de sombreamento. Então, as árvores foram mapeadas e verificadas e foram adicionadas aqui no modelo tridimensional, para poder fazer esse cálculo. Então, no resultado individual dos módulos, a gente viu que, no geral, eles ficaram muito abaixo dos 5%, né? Com exceção aqui de 2 módulos que passaram um pouquinho dos 5%, mas, no geral, o impacto individual foi muito baixo nos módulos. Já no resultado final, a gente viu que esse impacto, né, no total vai ser em torno de 7,4% ao ano. Tá? Então, não é um impacto insignificativo, mas também não é um impacto que inviabilize o projeto. O projeto ele não vai ter, através desse impacto, ele não vai ter uma perda que viabilize o projeto. Tá? Eu fiz questão de colocar aqui alguns dados do PV-Sol, os dados climáticos, porque a gente usou dados do CRECESB para fazer a previsão de geração, né? E lá é de 4,74 kWh por metro quadrado dia. E já na base de dados do PV-Sol, esses dados foram um pouco mais otimistas, tá? Então, no resultado final, ele apresentou uma média de geração um pouco superior ao que a gente fez de previsão lá, né, com os dados do CRECESB. Para o dimensionamento dos circuitos dos condutores CC e CA,
a gente utilizou a tabela que foi fornecida pelo curso, né, onde a gente coloca aqui os parâmetros do circuito dos condutores C6, também do lado CA, né, e ele, no final, ele apresenta o resultado para a gente, onde, no pior caso, o condutor CC do string, que está mais distante, que tem o pior caso, é o mínimo de 6 milímetros, e na saída dos inversores, né, os condutores de fases vão ficar com 70 milímetros. Isso aqui também foi confirmado como recomendação do manual do fabricante do inversor. Tá? Também, usando a mesma tabela, a gente fez o dimensionamento do condutor de aterramento. Tá? Lá, o condutor que vai ligar o barramento de proteção, né, o barramento de aterramento para a malha de aterramento é o de 35 milímetros. Já com relação à proteção, do lado CC, a gente verificou no manual do inversor que a chave seccionadora e os dispositivos de proteção de surto, eles são intrínsecos no inversor, tá? Então, não há necessidade de se projetar uma string box, as strings serão conectadas diretamente às entradas do inversor. No lado CA, o manual do fabricante, ele recomenda um disjuntor na saída de cada inversor de 75 kW de 160 amperes, tá? Utilizando a 5410, a gente fez o dimensionamento desse disjuntor e nós achamos por bem colocar o de 150 amperes pelo fato de que comercialmente ele é mais fácil de ser encontrado e é mais barato. Então, isso reduz um pouco o custo e facilita a manutenção. Tá? A proteção geral utilizada foi o disjuntor com a máxima corrente para essa carga, né, para essa conexão, que seria o de 500 amperes. Os dispositivos de proteção também foram adicionados no quadro, no projeto, e foi adicionado também uma saída para um outro quadro, um quadro secundário, onde vai ter as cargas auxiliares, né, que seriam para iluminação, sistema de segurança, a infraestrutura para manutenção do próprio sistema. Com relação à subestação, a NT002 da Equatorial, que é de fornecimento de energia elétrica de média tensão, ela diz que poderia ser feito tanto em cabine abrigada quanto em subestação aérea. Né? Por questões de custo, facilidade de instalação, tempo, né, para se fazer a confecção desse tipo de subestação, foi escolhida a subestação aérea. Então, na NT002, essa subestação já é praticamente toda ela dimensionada, né? Na saída do transformador, aqui a gente já tem todos os componentes que devem ser utilizados. A proteção em média tensão vai ser feita por fusíveis HH de média tensão para chaves seccionadoras de abertura sob carga. A proteção no lado de baixa tensão por disjuntor termomagnético de 500 amperes. E a medição também vai ser feita em baixa por meio dos TCs. Tá? Esses dispositivos, né, de proteção, eles vão ficar numa caixa de medição e proteção já instalada em mureta, isso aqui tudo previsto pela própria NT002, né, próximo do poste. E apesar de a gente não saber se vai ser feito uma proteção lá por muro ou por cerca, como a subestação ela deve ficar no limite entre a área de passeio e a área privada, então tem que se prever já um recuo, né, nesse muro ou nessa cerca que respeite esse espaçamento aqui para a colocação da subestação. Tá? Já com relação à malha de aterramento da subestação, ela também é dimensionada pela própria norma, já vem aqui, são 5 hastes, né, no tipo hastes cravadas igualmente espaçadas, alinhadas e paralelas. Ela já é toda dimensionada, sendo que a exigência é que a resistência de aterramento não seja superior a 10 ohms. Tá? Então, na prática, o que se faz se confecciona a malha, se faz a medição dela, de preferência no pior caso, que é quando está no período seco, né, de seca, e se caso não atinja esse valor exigido por norma, aí se faz as mudanças necessárias, ou adiciona novas hastes, ou se faz um tratamento químico de solo para poder melhorar aí a condição do aterramento, né, para ficar dentro da exigência do norma. Com relação à malha de aterramento da própria usina, assim, na minha opinião, o ideal seria ser feito por software, né? Existem vários softwares que fazem esse dimensionamento de forma até gráfico e muito mais fácil e com muito mais uma previsibilidade bem melhor, né? Talvez até
como se diz, mais próximo da realidade, né? A gente consegue chegar num valor mais próximo da realidade, só que por falta desse software, né, de ter acesso a esse software, a gente resolveu fazer utilizando o método do Gerald Kinderman, no livro de aterramento elétrico. Então, aqui eu fiz um resumo de como é feito, né, o dimensionamento de uma malha de subestação, segundo o livro, que é, primeiro se faz a estratificação do solo para se obter a resistividade aparente, se faz o dimensionamento do condutor de malha, tanto do cabo de malha quanto do cabo de ligação, o cálculo dos potenciais máximos de toque de passo, se faz uma malha inicial utilizando, né, a área da usina com valores meio que padronizados. Então, isso aqui se chama malha inicial, onde a gente não adiciona as hastes inicialmente, né? Faz-se a verificação da resistência de aterramento, depois se verifica os potenciais de toque sem as hastes. Caso eles atendam, se faz a verificação do potencial de passo e se finaliza a haste. Se não atender esse potencial de toque, aí se adiciona hastes, né, até que se faça o atendimento, tanto da tensão do potencial tanto o potencial de toque quanto de passo. A motivação para fazer por esse método está descrito no próprio livro lá do Gerald Kinderman, né, onde a gente entende que talvez o pior caso seria uma falta na linha de transmissão ou de distribuição. E aí, para mostrar como é que isso ocorreria, né, a gente tem um desenho do próprio livro, onde a gente tem uma subestação, a gente tem uma linha de transmissão e aqui um ponto de falta. Então, quando existe uma falta, surge uma corrente elevada, né, que vai alimentar essa falta e ela retorna para a subestação através de 3 componentes. A corrente de cabo de cobertura, né, que ela volta pelo cabo de cobertura da própria linha, uma corrente de terra sobre linha, que é uma corrente que ela retorna por baixo da própria linha, induzida pela corrente de curto-circuito, e uma corrente de terra liberada, que é aquela que busca o menor caminho, né, um caminho mais fácil para voltar aqui para a subestação. As duas correntes, né, as duas componentes que vão interagir, que vão gerar a tensão de toque de passo, são as de corrente de terra sob linha e terra liberada. Então, feito essas considerações, né, através do livro do Gerald Kinderman, a gente fez a malha inicial, onde foi previsto um anel com cabo de 50 milímetros enterrado, circundando toda a área da usina, mais um cabo no centro, né, e toda a estrutura metálica foi conectada nesses cabos, tanto nas extremidades quanto pelo centro, tá? Uma vez feita essa malha inicial, apesar dela não ser uma malha quadrada, ela tem características, a gente fez um arredondamento, fez uma aproximação, né, para que pudesse pegar as informações dos parâmetros construtivos da malha, para começar a alimentar as equações segundo o capítulo 8 lá do livro do Gerald Kinderman. Então, isso foi feito através de planilha. Então, numa primeira tabela, a gente alimentou os dados para fazer o dimensionamento dessa malha, que são as correntes, né, de curto. No caso, como a gente não teve acesso a essas informações, né, a gente utilizou valores típicos aqui da região, e o dimensionamento da parte, né, de construtivo, né, toda a parte geométrica e construtiva da malha foi adicionada na tabela. Também a gente fez a estratificação de solo, né? No caso dessa estratificação de solo, também não foi feita lá no local, porque ainda não foi feita a terraplanagem da área da usina. Então, a gente também utilizou dados típicos da região para fazer o levantamento da resistividade aparente, tá? Uma vez que a gente conseguiu essas informações, aí vem o dimensionamento, que é a seção mínima do condutor, a seção mínima do cabo de ligação, aqui do cabo que forma a malha de terra, né? Depois do cabo de ligação, os valores dos potenciais máximos admissíveis, tanto de toque quanto de passo, e ele faz também, já prevê lá, segundo o livro, um projeto especial para o espaçamento, que seria o espaçamento ideal para que se formasse essa malha, para que a gente possa construir essa malha. Sem as hastes, ele pode fazer a verificação da tensão de toque, né? E sem as hastes ele já verificou que a tensão está elevada, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo para se verificar qual é o mínimo do comprimento de condutor, tá? Esse condutor, na verdade, ele é os eletrodos, né? Seria o cabo de malha mais as hastes. Então, a gente verifica qual é o valor mínimo necessário para poder garantir essas tensões de toque. Aí a gente retorna lá na planilha inicial, né? Adiciona essas hastes até chegar nesse nível,
nesse comprimento mínimo, né, vai adicionando hastes até chegar no comprimento mínimo. Essa seria a forma mais fácil e mais rápida, né, de se redimensionar a malha. E aí, no fim, a gente vai ter aqui o resultado, né? Tanto a tensão de toque quanto a tensão de passo já estão em níveis seguros, e a malha está bem dimensionada, segundo a metodologia utilizada no livro já do Kinderman. Bom, por fim, a gente tem aqui, né, os detalhes da parte de isolamento, né, do sistema de aterramento, e, por fim, a gente vai para a viabilidade econômica. Foi utilizado também a planilha que foi fornecida no curso. Como lá não tem unidade consumidora, a gente colocou a média que o cliente precisa, né, de energia. Foi colocado também aqui os parâmetros tarifários da Equatorial, que é a concessionária na região. E aí a gente teve o resultado. Tá? Com relação ao orçamento, a empresa que vendeu não quis passar detalhes dos preços. Então, ele só passou para a gente o valor final, que foi 1.270.000, o custo de estrutura, né, de equipamentos e a instalação. E, por estimativa, a gente colocou aqui 1 milhão para tudo, né, para a parte de equipamentos, e 270.000, que deu mais ou menos 70 centavos por watt, né, instalado. Já para manutenção, se o cliente seguir a orientação de fazer uma infraestrutura hidráulica e elétrica para facilitar a manutenção, ele consegue chegar mais ou menos nesse valor aqui de manutenção anual, manutenção preventiva. Tá? Já a viabilidade social. Por que não está? Desligou. Perdão. Já a viabilidade do projeto, né, já não ficou num valor tão bom, porque o cliente provavelmente vendeu um valor acima aí do valor de mercado. Isso diminuiu a taxa. O payback dele foi para entre 8 e 9 anos, né? O valor presente líquido ficou em 270.000, a taxa interna de retorno em torno de 8%, e o custo da energia em torno de 35 centavos. Tá? Nesse caso, o que a gente pode tirar de conclusão é que, apesar de um valor tímido, né, de retorno para o cliente, ele ainda é um valor positivo, o cliente ainda vai ter algum retorno, e que, apesar da falta de totalmente as informações, de todas as informações, o projeto, através de algumas estimativas, algumas ferramentas, a gente conseguiu fazer. E durante a execução do projeto, quando ele for executado, a gente pode fazer as medições e refazer, né, tanto malha de aterramento e outras coisas que a gente não tem os dados totais. A gente pode refazer o projeto para que fique adequado lá para o cliente. Bom, pessoal, eu agradeço, peço desculpas aí pela... Opa. Marcelo? Só espera ele voltar. Opa. Professor, Aconteceu perdão. alguma coisa aí, mano? A minha extensão queimou. Por incrível que pareça. Não, pode ajustar aí o computador, a gente espera. Eu mexi aqui na extensão, ela não voltou mais a funcionar. Eu tirei a extensão e liguei o computador direto na tomada. E aí já está Tá ligando ligando aqui aí já, né? Tá, a gente pela... espera uns minutinhos. O que você acha, Elton? Espera mais uns minutinhos? Acho que não tem problema, não. Eu posso ir fazendo alguns comentários aqui enquanto ele vai arrumando, né? Tá bom. Então, eu convido o professor Everton, né, para fazer suas considerações. E obrigado aí, Everton, pelo seu tempo, viu? Beleza. Marcelo, você consegue ver minha tela? Consigo. Tá.
Uhum. Eu já tô quase entrando aqui na reunião, Uhum. pelo computador também. Deixa eu só achar o link de novo. Tá aqui no meu e-mail. Tá aqui. Tá com o Google Meet. Tá. Já estou entrando aqui na reunião, porque acho que para mim no computador vai ficar mais fácil. Tá bom. Tá. Eu vou fechar aqui, ó. Oi. Perdão, peço desculpas aí pelos imprevistos. Tranquilo. Posso começar aqui, Marcelo? Oi? Pode começar aqui os comentários? Pode começar. Só uma dúvida mesmo que eu fiquei, né? Porque lógico que você já foi no local lá, né? Que olhando essa imagem aqui, né, que você colocou, assim, é que não dá para ver direito, mas parece que tem muita árvore aqui no terreno, né? Só que aqui em cima você comentou que com baixo impacto de sombreamento causado por árvores. No caso aqui, vai cortar essas árvores aqui? O que vai ser feito para... Tá, o que acontece é o seguinte, no TCC, no documento do TCC, essa aí é a área do cliente, tá? Então, isso daí tudinho faz parte do terreno do cliente. A usina ela não vai ocupar essa área inteira, ela vai ocupar praticamente só metade. E o cliente, do lado, olhando para essa imagem, na lateral do terreno, próximo a essa ruazinha lateral, ele já limpou quase metade desse terreno. Ele já tirou as árvores, já começou a fazer um tratamento lá, tá? Então, a usina, ela vai ser montada na metade do terreno próxima da rua, ali dessa ruazinha lateral. As árvores que vão ficar são só as árvores praticamente da vizinhança, não vai ficar do próprio cliente, as árvores no terreno do cliente não vão causar muito impacto de sombreamento. Então, o modelo que eu fiz no PVSol, ele é baseado nas árvores que não estão previstas para serem removidas lá, tá? Então, se eu olhar lá, olha, o terreno dele vai até um canto, as árvores mais distantes ele não vai tirar, ele vai deixar lá, né? Mas as árvores da vizinhança todas foram previstas para poder verificar qual é o impacto do sombreamento delas, que são árvores que ele não tem controle, né? Ele não tem acesso, ele não pode decidir se vai ser retirado ou não, removido ou não. Tá. Outro ponto que eu fiquei na dúvida, né? Você comentou em relação a esse muro de tijolo de 4 metros, né? Para a simulação, né? O meu ponto é, você fez esse estudo desse muro de 4 metros para simulação ou realmente o seu cliente está pensando em fazer um muro de 4 metros lá? Lá eu tenho uma dificuldade porque a empresa que vendeu o sistema para o cliente, ele praticamente não me deixou entrar em contato com o cliente. A gente fez só consegui agendar uma única reunião com o cliente. Na reunião eu pedi muitas informações que o cliente até hoje não me passou, algumas ele me passou, mas a maior parte não. Na época eu perguntei para ele qual seria o tipo de proteção que ele colocaria, né, para a usina, se seria cerca, se seria muro. Ele chegou a dizer que não ia colocar nada, que não teria proteção, ele não ia fechar a área. Eu falei, olha, não recomendo. Primeiro, por questões de vandalismo, e segundo, porque se uma pessoa, um cachorro, um animal entrar na usina e sofrer um acidente, a responsabilidade é do dono da usina. Então, existem várias questões aí legais que eu não recomendo deixar sem nenhum tipo de proteção. Mas ele não definiu. Como ele não definiu, eu resolvi fazer o pior caso, que é colocar um muro, né? Que o muro ele projeta muito mais sombra do que uma cerca de arame, por exemplo. Tudo bem. Não, porque minha dúvida era mais se isso aí entrar na viabilidade econômica lá do projeto, né? Mas pelo visto não, porque não é algo que não, foi definido. é algo que o cliente olha, o que não entrou na viabilidade econômica é infraestrutura para fazer a manutenção dos módulos, né? O cliente foi orientado, por exemplo, lá ele tem um poço, ele foi orientado a fazer uma caixa d'água ou uma cisterna e fazer uma infraestrutura hidráulica para colocar pontos de água, porque é uma usina que tem um tamanho considerável, né? E se ele não tiver água próxima, não tiver os pontos hidráulicos e elétricos,
a manutenção vai ter que ser feita com os equipamentos mais adequados, né? Geralmente sai mais caro a manutenção. Ele tendo esses pontos, né, uma equipe até menos especializada consegue fazer a manutenção dele. Já em solo é mais fácil, né? Esse ponto aqui, eu só solicitei para você melhorar um pouco a qualidade desse diagrama. Eu tentei ver aqui uns negócios aqui, mas... Ah, tá. Né? Então, você dá uma arrumadinha nessa figura aqui. Eu acho que na hora que gerou a figura, ela perdeu aí alguma coisa da resolução, né? Uhum. E eu fiquei um pouco na dúvida aqui nessa parte aqui, já indo mais para o final aqui desse capítulo, porque, por exemplo, você terminou aqui, você gastou bastante tempo nessa questão do aterramento, né? Mas eu não sei se ficou tão claro, né? Eu vou voltar aqui às figuras que você apresentou, né? Você apresentou essa figura aqui, que você falou que é o esquema, né? Aéreo, beleza, entendi. Você comentou que nessa cabine aqui deveria ficar os TCs, né? Aí eu fiquei na dúvida se é para proteção, se é para medição. Porque aqui no caso cabine, é a caixa de medição em 3 compartimentos, né? No caso, a primeira fica os TCs que vão fazer vão ajudar no medidor, vão levar as informações para o medidor. A do meio fica o medidor e a da ponta fica a proteção geral, que é só um disjuntor termomagnético. Esse tipo de subestação aqui, para equatorial, subestação aérea, até 300 kVA, ela não prevê, por exemplo, relé, ela não prevê nenhum outro tipo de componente para proteção em média, ela não prevê isso. A em média é feita pelos fusíveis, né? Lá pelo HH, e embaixo a proteção na baixa tensão é feita só por um disjuntor. Ela não prevê relé, não prevê nada disso. Aí os TCs que eu comentei lá os TCs da medição, né? Que é feita em média mesmo, é medição indireta. Essa questão do fusível HH, você comentou isso aqui no texto? Eu não estou lembrado de ter visto. Tem um comentário. Se eu não me engano... Não, onde que você fala é nessa parte aqui, né? Que você fala característica positiva elétrica, né? Você fala logo abaixo aí, ó. Logo abaixo, olha. O condutor utilizado é o de alumínio e logo embaixo a próxima... Não, um pouco mais em cima agora. Abaixo daquela imagem lá. Aí. Ó, proteção de média tensão de subestação é feita com fusível HH de média tensão para chave seccionadora. Que você pôs minúsculo, né? Depois... eu acho que eu acabei não vendo. Beleza, não, então tá certo. Tá bom. Ok, beleza. Não, então agora tá claro aqui. Também, se você puder dar uma arrumada nessa tabela aqui também, eu não dá para ver nada, tá vendo? Tá, porque eu tirei um print do projeto, né? Esse desenho aí, ele é o projeto que já está pronto da subestação, né? Eu fiz ele em AutoCAD. Aí, como ele tinha, eu adiciono já as tabelas da própria norma do lado do projeto, porque quando provavelmente eles vão contratar uma empresa especializada em fazer essa subestação, né? E aí a empresa, quando for fazer subestação, o que eu faço? Eu já passo o projeto para eles. Aí o projeto eu mando ele completo, com as tabelas, com os dados, que é para assim, ter o mínimo de dúvida possível. E quando tem as dúvidas, a gente está lá para esclarecer. Eu sei, mas assim, eu tenho o que pensar PDF. que esse documento aqui, né, vai ficar para outras pessoas que querem ler seu trabalho, né? Então, aí você tenta dar uma caprichada aqui para ficar mais bonito, tá bom? Tá, não, eu vou recortar só essa parte e colar por cima com uma resolução melhor. Eu acho que realmente ficou muito baixa a resolução. É que as dúvidas que eu tinha nessa parte, eu acho que eu já... A parte de proteção, que eu te perguntei, né? E você não quis colocar aqui um diagrama unifilar no final, tem algum motivo? Eu acho que eles estão tudo no anexo. Lá no fim... Tá. Existe um conjunto de anexos que tem diagrama unifilar, layout. Assim, a maioria dos documentos que eu não coloquei no texto, né, inserido nos textos, eu peguei e adicionei no final. Se eu não me engano, o diagrama unifilar eu não tinha visto, tá? Eu confesso que eu não tinha visto o anexo. Você não falou hora nenhuma no texto que tinha um anexo, não falou? Não, alguns anexos, acho que 1 ou 2 anexos desse está no texto, o resto não. O resto eu só adicionei porque realmente eu também vi que, inclusive até o professor João me orientou, olha, Marcelo, adiciona as pranchas que tu puderes nos anexos, porque isso enriquece o teu trabalho.
Não, show. Então agora está tudo ok. Finalizando aqui, né? Último comentário aqui. Pá, deixa eu ver aqui. Pegou, não. Ah, tá. Um ponto aqui que eu fiquei muito na dúvida é o seguinte. Olha só, nessa parte aqui, né? Você comentou que era 4,74 kWh por metro quadrado, né? Você até falou aí na sua apresentação em relação a diferentes fontes, né? Aqui no seu resumo, você falou 5, você falou que é 5, entendeu? Quilowatt-hora por metro quadrado dia. E lá no final, no seu dimensionamento, ou no seu análise de viabilidade econômica, deixa eu ver. Aqui. É de 4,90 e... 4,8, tá vendo? Aqui, ó. Se você Na puder tabela padronizar aqui... isso tudo, vai ficar o mesmo valor, entendeu? Tanto no resumo, porque você comentou que você viu diferentes fontes, né? Que é diferente o valor. Mas eu acho que no seu trabalho tem que estar padronizado, entendeu? Tipo assim, né? O que você fala no resumo é o que você fala aqui na viabilidade econômica, que é o que você fala no dimensionamento, entendeu? Não, é verdade, é verdade. Eu comecei o trabalho meio que... Eu comecei no início, né, uns meses atrás, aí eu tive, por alguns problemas pessoais, tive que parar, e quando eu voltei eu não percebi aí o que no início estava um valor arredondado. Mas Não, eu vou fazer ok. outras ações também, tá? Aí aqui, eu só comentei aqui um ponto seguinte, né? Eu sei que não vai mudar muito no seu caso, porque você definiu um valor para o projeto, né, de 45 mil quilowatt-hora por mês, mas se a gente olha aqui com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, você... É porque, por exemplo, aqui está 281 kWh necessidade na ponta. Mas naquela planilha que você apresentou na apresentação aí, não tinha energia na ponta, né? Deixa eu ver se ela está aqui também. Aqui, eu acho que Na ela não está. verdade, eu acho que... Tá vendo? Você colocou aqui, ó, demanda. Não, você colocou aqui, ó. Não, colocou não. Não, colocou 15, consumo, ponto, 15 kWh. Na apresentação sua, tá 15 ou tá 0? Professor, você me deixou em dúvida. Eu estou com a apresentação aberta. A apresentação que está falando do Você fez agora pra PowerPoint. gente. Isso. Dá uma olhada aí. Não, essas tabelas aqui estão usadas que foram utilizadas na apresentação, elas são as atualizadas, que estão no próprio no trabalho do TCC, porque eu fiz o TCC, depois eu fiz alguns ajustes, e no fim, depois de feitos os ajustes, trocadas as tabelas, os prints de tabela toda por conta dos ajustes, é que eu produzi a minha apresentação. Então, a tabela que está na Então, mas apresentação na são sua as mesmas. apresentação tá 15 também. Tá. Então eu olhei errado, então. Tá. Então, por isso que tem esse 281. Não, é engraçado, né? Necessidade ponta, 15. Se você colocar 15 por mês, isso que eu tô achando estranho, ó, 15 kW por mês, vezes 12, não daria 281. Eu não estou entendendo da onde que esse 281 apareceu, entendeu? Não tem o fator de ajuste aí, não, Everton? Ah, vezes o fator de ajuste, né? Tá certo, tá certo. Não, então tá ok, agora eu entendi, né? Beleza. Ok. Não, então esquece esse comentário que eu ia fazer, então tá tudo ok. Esse aqui, eu não tinha visto esse 15, né, que você colocou, né? E tá certo. Então é isso, eu acho que eu acho que o seu trabalho tá bem redondo aí, né? Tipo assim, eu acho que você, né, das premissas de viabilidade econômica, né? Se a gente analisar elas aqui, né? Cadê? Aqui, né? Daria para, às vezes, melhorar um pouco mais, vamos falar assim, a viabilidade do projeto, né? Porque, por exemplo, geralmente, né, projeto de solo, né? Como você vai orientar para o norte, tudo certinho, né? Às vezes a gente consegue melhorar um pouquinho mais essa eficiência da instalação, então pode ser que você consiga um valor um pouquinho a mais do que 82%, né? Mas o que a gente pode ver? Reajuste de energia, né? Reajuste de energia, você considerou só 3% ao ano, né? Então, às vezes, se você subir isso para 5% ao ano, né? Que é um valor que não é nada fora da realidade.
vai melhorar ainda mais seu projeto, né? Então, acredito que se você considerar 5%, você não está sendo muito otimista, né? No Brasil, a gente sabe que às vezes vem baixo, no outro ano vem 10, né? Tipo assim, então é bem assim. Então, acho que você foi Na bem média fica conservador mais alto. então, tudo isso pode ajudar o seu projeto um pouco, né? Mas eu acho que, né, nada melhor do que você instalar e verificar na vida real, né, o quanto que vai ser o valor verdadeiro, tá bom? Então é isso, eu vou te mandar esse arquivo aqui com os comentários, tá? Assim que acabar aqui, eu já te mando, tá bom? E aí, qualquer dúvida, Tá. você pode entrar em contato comigo e parabenizar novamente pelo trabalho. Professor, lhe agradeço a ajuda, lhe agradeço aí a atenção, a presença de vocês, a paciência com os problemas técnicos que eu tive aqui. Eu gostei muito do curso, para mim o curso foi muito proveitoso. Eu realmente, assim, sendo bem sincero, eu fiz a minha inscrição com medo, porque eu achei assim, inicialmente eu achei um custo alto, né? E aí, depois que eu comecei a fazer o curso, logo nas primeiras matérias, né, nos primeiros cursos, eu já vi que o nível era bem elevado do curso e vi que, na verdade, esse custo está até baixo, né, para quem está fazendo uma especialização, está fazendo uma pós-graduação em energia solar, que é um curso que a gente não encontra com facilidade no Brasil, né, eu acho até que está barato. Eu fiquei com medo quando eu vi o valor, né? E depois que eu comecei a fazer o curso, eu acho que tá até barato, né? E eu Não, vai agradeço dar. o curso. Você O vai, curso ele é você vai ter muito que bom. deixar. Oi? Não, só ia falar que você tem que deixar um pouquinho pro final. Tem que aprovar você ainda. Ah, tá, não, perdão. Eu pensei que já tinha acabado. Eu pensei que já tinha acabado. Perdão, Agora, perdão. vamos. Não, é muito bom ter ouvido esse feedback seu, mas eu vou te dar a oportunidade de falar mais um pouquinho depois. Só vamos terminar Tá, aqui. Então, acho que o Marcelo, obrigado, Everton, né, pelos comentários, né? Do ponto de vista técnico, o Marcelo conseguiu responder muito bem as perguntas, né? Não tinha dúvidas disso pelas nossas reuniões, né? Eu notei aqui, Marcelo, depois a gente conversa, né? Só nós dois, com relação à irradiação que nós temos que ajustar, né? E as pranchas no final, acabou que, né, por conta da correria, eu não pedi para você fazer isso, mas às vezes vale a pena a gente colocar o PDF, porque tá o recorte, né? Como se fosse uma imagem. E às vezes quando dá zoom a gente não vê, né? Os detalhes que precisam ser vistos. Acho que é só isso que talvez a gente vai precisar ajustar, né? Com um pouco mais de calma para a versão final. Bom, tá. podemos então terminar a segunda etapa, né? Começar a terceira. Então, o trabalho do Marcelo ele pode ser aprovado ou não. Em caso de não aprovação, aí nós temos que fazer os ajustes e uma nova apresentação. Então, Everton, fica à vontade aí para dar o seu parecer final. Eu acredito que as considerações que eu vou mandar aqui para o Marcelo, um dia que ele pegar, ele organiza tudo, né? São pequenos detalhes mesmo, que é só para deixar o texto redondo, né? Então não tem dúvida, não, que é aprovação do trabalho aí, Marcos. Então, beleza. Então, Marcelo, agora nós podemos oficializar você como, né, o nosso mais novo especialista, né, no nosso curso de Tá, pós-graduação. É muito merecido, viu? E eu sempre costumo usar esse período, né, pós-aprovação para fazer alguns breve comentário, né, de como foi trabalhar com você nesses meses aí que a gente teve junto, né? Então eu fiz um trabalho de revisor, né? Então você me mandava as coisas e eu só lia, porque eu não consegui contribuir, né, do ponto de vista técnico com o seu trabalho, uma vez que você já chegava com tudo pronto. Então o mérito do TCC é totalmente do Marcelo, tá? Eu até brinquei com ele que eu não tive tanta facilidade, né, de orientar alguém. Eu fiquei bastante satisfeito aí com o resultado, viu, Marcelo? Parabéns novamente. E mesmo com essa sua experiência, que dá para ver claramente nas nossas conversas, né? Eu espero, né? Nós esperamos, né, ter contribuído aí com o seu conhecimento nesse período aí de um ano, tá? Então, desejo aí muito sucesso nos seus próximos passos. Agora, você pode, né? A gente passa a palavra para você ficar à vontade, né? Como um novo especialista, né? Para falar, né? Dos desafios, né? Agradecer talvez algum familiar que te apoiou nesse período. Fica à vontade. tá. É, perdão, eu pensei que já tivesse acabado antes. Eu queria agradecer vocês mesmo, não só vocês dois, mas toda a equipe técnica, né, que desenvolveu os trabalhos. Eu acho assim, eu já fiz
faculdade privada, já trabalhei no ensino público, né? Trabalhei não, já participei, né, do ensino público e privado. Então eu tenho uma ideia assim vamos dizer assim, da metodologia, né? Eu dou aula também, né? Então tenho uma ideia do que é uma metodologia boa, é ruim, assim, eu tenho uma ideia, né? E aí eu acho que realmente duas faculdades que eu fiz que foram muito boas para mim. A primeira é de automação, que foi o IESAM, tá? Na época que ainda era IESAM, foi realmente uma faculdade excelente que me preparou bem para a área que eu trabalho de automação. E a segunda, a UFV, tá? A Universidade Federal de Viçosa, que, assim, repetindo o que eu já disse, né? Eu realmente não conhecia, me inscrevi com medo, né, de perder o investimento, sei lá, de não estar... E quando eu comecei a assistir logo nas primeiras aulas, eu vi que realmente é um trabalho sério, um trabalho bom, a metodologia é excelente. Eu, apesar de ter já 8 anos de experiência na área, já ter trabalhado com sistemas de todo tamanho, de todos os tipos, mas assim, eu aprendi muita coisa no curso. Inclusive, eu acho que isso me tornou assim mais técnico, né? Antes a gente ia muito pelas receitas de bolo, né? Para aquelas experiências de campo que a gente vai pegando. A gente é mais, perdão, eu era muito técnico. Agora eu já me sinto mais para o lado da engenharia, mais para o lado porque a gente já não vai mais muito com essas receitinhas de bolo. Eu já estou trabalhando mais na parte de, né, já no nível de engenharia mesmo, né, de você pegar uma matéria, uma disciplina, desenvolver lá toda a parte teórica e dali puxar para o lado da prática e conseguir fazer. Inclusive esse projeto de 300, esse TCC, né, que ainda não está sendo executado lá, para mim eu sei que vai ser um desafio muito grande e eu vou olhar muito assim para as recomendações que o senhor me fez, né, os dois, né, me fizeram agora, porque eu pretendo, né, eu preciso que esse trabalho ele seja instalado, seja executado e apresente um resultado bom, né, até para mim e para o cliente que me contratou, que não é o cliente final, e sim a empresa que vendeu o gerador sem projeto, né? E aí eu quero agradecer vocês pelo trabalho. Eu vou recomendar, né, a UFV. Lá eu, de vez em quando, eu vou dar uma olhada, vou ver se eu faço também outros cursos, né? Vou verificar se tem cursos lá que me interessam, porque realmente eu gostei muito. E agradeço vocês aí pela paciência, até com os problemas técnicos que eu tive aqui na apresentação. Não tem problema algum, essas coisas acontecem. É muito bom, viu, Marcelo, ouvir esse feedback, tá? A gente deixa as portas abertas aí para você, precisando, né? Pode ficar à vontade para nos contactar no futuro. Joia? Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Bom, Valeu mesmo. então podemos finalizar então essa defesa, né? Agradeço então o Marcelo, né, pela dedicação, parabenizo novamente pela apresentação. Agradeço ao Everton, né, pela parceria aí nessas defesas, tem ajudado bastante. E uma boa noite a todos. Valeu, obrigado. Uma boa noite.